E a última série, né, que a gente estava falando era sobre essa ideia de a gente centralizar a nossa vida em torno daquilo que é importante. Então, não sei se vocês lembram, né, eu tinha feito esses dois eixos, né, um eixo vertical e um eixo horizontal, para orientar a gente. Então, de um lado a gente tinha um aspecto pessoal da vida, do outro lado o aspecto comunitário, de um lado o aspecto privado, do outro aspecto público. E a gente estava vendo assim, cada um desses quadrantes, né, que formam esses eixos, essa intersecção, né, por exemplo, aquilo que é comunitário e público, né, aquilo que é comunitário e pessoal. Então nós falamos sobre 3 desses quadrantes e hoje, né, eu quero concluir falando desse aspecto que tem a ver com aquilo que é público e pessoal. E aquilo que é público e pessoal tem a ver com o ambiente da vocação. Ambiente da vocação por quê? Porque aquilo que é pessoal, né, esse eixo pessoal, tem a ver com as habilidades, os dons, a paixão, aquilo que você se doa, aquilo que você se engaja, né, que só você sabe fazer, aquilo que te toca dentro, né, que você contribui, certo? E como você contribui com a sociedade, né, com aquilo que é público, então a gente tem essa junção daquilo que é pessoal nosso, nossas paixões, dons, vocação, e a gente usa isso daí de alguma forma para fora. Então tem a ver com esse ambiente da vocação. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A vocação. Tem a ver com o mundo do trabalho, tem a ver com o mundo do voluntariado, tem a ver com aquilo que a gente serve, as produções culturais que a gente desempenha. Tá bom? Então a gente vai pensar nesse sentido 3 perspectivas, né? Primeiro a gente vai falar sobre o alvo da nossa vocação, depois a falha da nossa vocação e no final a restauração da nossa vocação. Então, em primeiro lugar, o alvo da nossa vocação. Mas antes, né, a gente falar, vamos ver o texto bíblico, está lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A gente vai fazer alguns recortes do texto de Atos 2, o texto do Pentecostes. A gente vai ler do verso 1 ao 12, depois 32, 33, e lá no finalzinho 44 e 45. Rodolfo, você pode ver isso para dar uma economizada na internet? Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e comentava: essas pessoas que estão falando assim, que são da Galileia, como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus sobre nós, esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um.
Essa é a palavra de Deus. Então vamos lá, o alvo da nossa vocação. Esse texto de Atos 2 fala sobre a descida do Espírito Santo, onde existe uma manifestação sobrenatural. Vem um grande vento, um grande fogo. E isso lembra para a gente, todas as vezes que Deus se manifesta no Antigo Testamento, geralmente tem algo a ver com fogo, tem algo a ver com vento, né? Quando ele dá os 10 mandamentos, por exemplo, diz que ele desce, né, sobre a montanha, parece uma tempestade ali de fogo e vento, e o povo fica assustado. Então a gente tem em todo o Antigo Testamento várias vezes essa manifestação sobrenatural de Deus, do poder dele, nesses elementos, né? Só que essa manifestação, que é sobrenatural, que é estranha, ela desencadeia uma manifestação que, de certa forma, ela é natural, mas meio esquisita também. Por quê? Porque as pessoas começam a falar em outras línguas. E essas outras línguas não são línguas angelicais. Igual acontece, a Bíblia fala, né? Se falar em outras línguas, línguas angelicais. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala sobre isso. Mas não é o que está acontecendo aqui. Cada um falava a sua própria língua e quem estava ouvindo entendia na língua que falava. Ou seja, o primeiro translator, né, do mundo foi o Pentecostes. Então as pessoas estavam ouvindo na sua própria língua, línguas diferentes, mas línguas humanas. E aí a gente tem então judeus convertidos ao judaísmo de vários países, né, de várias culturas. Se eu não estiver enganado aqui, eu fiz a conta, acho que são 16 lugares diferentes, que meio que está falando assim, ó, meio que representa, cara, todas as nações do mundo meio que estavam lá representadas, e todo mundo ouvindo e entendia a sua própria língua. Então o que está acontecendo aqui? A gente tem essa grande festa, né, que é o Pentecostes, que é uma festa da colheita, e uma festa que eles comemoravam o recebimento dos 10 mandamentos, né? Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo aqui é um cumprimento parcial de Isaías 60. Foi o texto que a gente deu no começo do nosso culto na liturgia. Se vocês prestarem atenção, mas Isaías 60, que a gente deu no comecinho, fala que um dia todas as nações do mundo elas vão vir até Jerusalém, né, povos de todas as línguas e culturas, e eles vão trazer suas riquezas até Deus. Se você ler todo o texto lá de Isaías 60, eu fiz um recorte, né, porque é um texto muito comprido, mas descreve, né, qual é o fruto do trabalho que as nações estão trazendo para Jerusalém. Então lá fala de rebanhos de camelos, né, ouro, incenso, rebanho de carneiros, madeiras nobres, pedras preciosas, prata, bronze, ferro, né? Então as nações trazem tudo aquilo que elas produzem para Jerusalém, elas entregam para Deus. Só que lá em Isaías 60 não são só judeus que estão voltando. Diz que são os povos de todas as nações que estão trazendo suas riquezas. Ou seja, cada um com a sua cultura, com a sua língua, com seus enfeites, com a sua música, sei lá, com o seu jeito de dançar, né? Com o seu jeito de andar, né? Cada um com as suas histórias, com as suas formas. Todo mundo meio que traz isso e dá para Deus, né? Mas por que eu digo que Pentecostes foi um cumprimento parcial? Porque à medida que cada povo futuro entrega o melhor que tem para Deus, que é o rei exaltado sobre todas as nações, o que acontece? O melhor de cada um nas mãos de um rei justo faz com que toda a humanidade, todo o planeta floresça. Então quando a gente lê todo o texto de Isaías 60, no final do texto lá de Isaías, fala que a justiça ela reina no mundo. Fala que tem igualdade, fala que não tem guerra, fala que não tem violência. Né? Então o que é isso? O alvo da vocação específica de cada um é glorificar a Deus, servir ao próximo, né? Nas mãos de Deus faz com que o mundo floresça. Você consegue imaginar isso? Tenta imaginar isso no mundo. O que aconteceria se todos os povos pegassem aquilo que eles produzem e eles ofertassem para Deus e Deus pudesse distribuir para todo mundo de maneira igual? O que seria esse mundo? Seria o paraíso, né? Seria? Exatamente isso que acontece na Isaías. De fato é o paraíso. Por quê? Porque como está tudo assim perfeito, né? Não tem violência, não tem guerra, está todo mundo bem, todo mundo prosperando, diz inclusive lá que não tem nem o sol nem a lua, porque o próprio Deus é a luz do mundo.
E vocês sabem, né, que a gente já estudou essa metáfora, que a ausência da noite na Bíblia, quer dizer, o fim da maldade, está falando de uma coisa futura. Então Isaías 60 não se cumpriu ainda, porque foi uma coisa futura. Né? Não é Jesus macetando o Apocalipse, né? Mas na verdade, porque Apocalipse é boa notícia, é uma revelação. Né? Se você quiser saber mais do Apocalipse, a gente fez uma série inteira do Apocalipse, falaram no Spotify inteiro. Né? Como é que Jesus, na verdade, é Jesus macetando a maldade, macetando o mal, acabando com a desigualdade. Né? E aí trazendo então esse novo céu e essa nova terra. E por que a gente sabe que a gente ainda não alcançou isso? É só a gente olhar ao redor. Vocês sabem, eu sei, a gente olha para o redor e a gente sabe que o mundo não é esse lugar ainda. Certo? O mundo ainda tem muita falha, tem muita coisa ainda para ser conquistada. Então esse é o nosso segundo ponto. Né? Onde que a gente falhou na nossa vocação? Para a gente entender, a gente precisa olhar para um outro texto. Eu não coloquei aí, mas eu vou só falar, só citar ele. Que é o texto da Torre de Babel. Que é o texto que é meio que um paralelo do Antigo Testamento com o texto de Pentecostes. Porque lá em Gênesis 11, que fala da Torre de Babel, a gente tem algumas semelhanças. Você tem vários povos e várias culturas juntos, só que eles falam uma mesma língua. Todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo se entende no começo do texto. E diz lá o texto de Gênesis 11 que eles descobrem uma nova tecnologia. Eles descobrem uma tecnologia que ajuda eles a construírem de uma maneira melhor. Então, nessa de construir de uma maneira melhor, eles conseguem fazer edifícios mais altos, mais fortes. Então, eles se dispõem a quê? A construir uma grande cidade, uma grande torre que chega até o céu. Então, a gente tem lá em Gênesis capítulo 11, verso 4, que eles falam o porquê que eles resolvem fazer essa grande cidade com essa grande torre que chega até o céu. O texto fala assim: assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Ou na versão mais antiga fala assim: a fim de que tornemos célebre o nosso nome, ou para que façamos um nome para nós mesmos. Ou seja, Tim Keller, comentando essa passagem, tem na tua liturgia, se quiser acompanhar a leitura, Tim Keller fala assim: por que os construtores da torre estavam trabalhando? Porque a maioria dos trabalhadores ambiciosos de hoje em dia fazem o seu trabalho. O versículo 4 deixa bem claro. E a motivação não mudou desde aqueles dias até hoje. Para conquistar mais poder, fama e autonomia. Entretanto, até mesmo essa vanglória revela a insegurança máxima das pessoas. Construíram a cidade para fazer um nome para si mesmos por intermédio de suas realizações. Mas se não temos um nome, não sabemos quem somos. Na linguagem bíblica, fazer um nome é criar uma identidade para nós mesmos. Dito de outra forma, desenvolver uma identidade a partir das nossas realizações significa, sabe aquele senso de importância, de valor, de autoestima que a gente tem quando a gente faz alguma coisa e todo mundo reconhece? É isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão buscando. Esse reconhecimento dos outros a partir daquilo que eles produzem. Né? E aí a gente percebe, então, que a coisa não mudou muito de lá até hoje. Né? Por quê? Porque construir, inclusive, torres altas, literalmente, ainda é uma forma dos países se provarem, né? Mostrarem como eles são grandes. Eu estava vendo uma uma palestra do Karnal, falando, então ele fala assim, ele pega, sei lá, as 12 torres, os 10 prédios mais altos do mundo. Ele vai listando os prédios mais altos do mundo hoje. E aí ele faz um comentário interessante, ele fala assim, ó, o que antes era vaidade, hoje é um sinal de pujança, iniciativa e empreendedorismo. Quanto mais alto, mais empreendedor eu vou ser. Até hoje, né, os países brigam para ver quem constrói o maior prédio. Se a gente for trazer para a gente, quais são os prédios que a gente tenta construir? Como que a gente se prova para as outras pessoas? Como que a gente constrói um nome para nós mesmos?
Dificilmente alguém aqui, sei lá, vai construir uma torre de verdade, né? Um prédio de verdade, mas a gente constrói os nossos prédios, os nossos castelos, né, onde a gente quer ser rei. Para alguns, o prédio, sei lá, são os números da rede social. Para o outro, são as viagens, os restaurantes, os passeios que a gente vai, que a gente posta na internet. O contato que a gente tem com gente famosa. O valor do salário. O reconhecimento de quem trabalha com a gente. Quantas mulheres, quantos homens, né, a pessoa conquista. Sei lá, o sucesso dos filhos, às vezes é uma torre que a gente constrói. Tem até aquela piadinha, né? Acho que foi no Porta dos Fundos, que eles, duas mães brigando, né, para ver qual filho era mais inteligente, vocês viram isso? A mãe fala, não, meu filho começou a falar inglês com 4 anos de idade. Não, meu filho não sei o que lá. A outra falou assim, não, meu filho entende as músicas do Djavan desde os 3 anos de idade. A outra começa a bater palma, assim, parabéns. Você ganhou, né? Porque é isso, a gente muitas vezes disputa, né, esse reconhecimento. E aí a gente consegue entender por que hoje em dia tanta gente sofre de depressão. Porque numa cultura que é marcada pelo ativismo, pelo movimento, pelo barulho, numa sociedade onde a identidade depende daquilo que a gente consegue realizar, deixar de fazer, deixar de poder, endoece a gente, adoece a gente. Quando a gente não pode mais poder, a gente fica doente. Por que as mulheres entram em depressão faz parte? Muitas vezes. Porque antes do filho, né, ela tinha uma carreira, ela tinha um trabalho, ela tinha uma remuneração. E muitas vezes ela tem os filhos, para de trabalhar. E aí ela, sim, para de trabalhar, você sabe, é melhor que para fora, né? Mas ela continua trabalhando pra caramba, né? Só que ela não tem um reconhecimento, ela não tem um salário, ela não tem um monte de coisa. E aí a depressão bate. É o que acontece quando as pessoas se aposentam, quando as pessoas são afastadas, elas perdem o trabalho. Só que tem uma coisa interessante, né? Por que gente de sucesso entra em depressão? Quantos influenciadores, por exemplo, tem tudo, artistas, né? De repente a pessoa entra em depressão. Você pode pensar nisso? Sabe por quê? Porque a exigência de produzir sempre, e cada vez mais, melhor, né? Tipo, se você faz uma coisa, a próxima coisa tem que superar aquilo, tem que ser maior, tem que ser melhor, tem que ser mais grande. Nossa, tem que ser maior aqui. Mas esse coisa de você ter que estar sempre aumentando a produção é um saco furado. É um buraco negro, né? E aí quando a pessoa não pode mais poder, quando ela não consegue mais, não tem mais para dar, o que acontece? Ela entra em depressão. Por isso a gente tem tanto artista, tanta gente está em evidência, né? A pessoa decai. E aí, gente, pensa um minuto. Se está todo mundo focado para continuar sempre fazendo cada vez mais e não quebrar, se eu estou focado no meu corre, e eu estou ali, sabe, querendo produzir cada vez mais, querendo fazer cada vez mais, querendo trabalhar cada vez mais, chega uma hora que ninguém mais se entende. Por quê? Porque eu estou focado só no meu. É isso que a Torre de Babel quer ensinar para a gente. A linguagem da Torre de Babel é mitológica. Mitológica não porque é uma mentira. Às vezes a gente acha que o mito é mentira, né? Mas não é uma mentira. Todo mito quer contar a origem das coisas, o começo das coisas. O que essa história está querendo ensinar para a gente é o seguinte: a torre, se a gente for ver, ela era um empreendimento coletivo. Mas quanto mais cresce a vanglória dentro das pessoas, quanto mais individualizadas elas vão ficando, mais focado ele está naquilo que ele tem que fazer, menos ele consegue entender quem está trabalhando do lado dele. É por isso que Deus confunde a linguagem das pessoas. Entendeu? Chega uma hora que ninguém se entende. Está todo mundo tão focado aqui no seu que ninguém consegue entender o outro. E aí as pessoas elas começam a brigar. E aí vira uma grande confusão. É isso que Babel significa. A palavra Babel quer dizer confusão. Né?
Então percebe por que a nossa vocação falha? O nosso orgulho e a nossa necessidade de reconhecimento gera competição, desunião e nicho. É por isso que as nações não conseguem pegar aquilo que elas produzem e repartir uns com os outros. É por isso que a gente não consegue fazer isso, né? Porque no fim das contas a gente não consegue conjugar, né? A gente não consegue unir o aspecto pessoal e público. Lembra que a gente está falando dos eixos? O que geralmente as pessoas fazem? Ou elas idolatram o aspecto pessoal, e aí a gente transforma o nosso ego em ídolo. Então são as culturas individualistas que sacrificam o coletivo em nome do individual. O importante é o meu corpo, o importante é o meu prazer, o importante é a minha vontade, o importante é aquilo que eu quero. Dane-se a minha família, dane-se a comunidade, dane-se a sociedade. Ou então faz o contrário. A gente idolatra o aspecto público e transforma o coletivo no ídolo. São as culturas tradicionais, até tribais, né, que sacrificam o indivíduo em nome da manutenção do grupo. Então são as culturas mais conservadoras, né? Sei lá, tipo, dane-se se você gosta do fulano, né? Você vai ter que casar com o ciclano porque a família arranjou esse casamento, entendeu? É esse tipo de coisa que acontece. Mas para que o mundo floresça, percebe que a gente tem que juntar as duas coisas, o pessoal e o público? O pessoal no sentido da especificidade de cada cultura, de cada indivíduo, e o público, para que a união de cada pessoalidade possa produzir um bem comum para todos. Agora, como é que isso é possível? Esse é o meu terceiro ponto, a restauração da vocação. Então, como eu disse anteriormente, o texto de Pentecostes é um cumprimento parcial de Isaías 60. Por que ele é parcial? Porque ele marca a reversão da maldição de Babel. Lembra Babel? No final ninguém se entende, né? Cada um fala a sua própria língua. Só que em Pentecostes o que a gente tem? Cada um falando a sua própria língua, mas todo mundo se entendendo, né? Então, o que está acontecendo aqui é que esse ato de todos entenderem o que cada um falava em sua própria língua é um sinal que aponta para uma coisa maior. Atos 2 aponta para Isaías 60, que vai acontecer no final dos tempos. Não é o cumprimento total, mas é o início singelo daquilo que um dia Deus vai fazer. Porque lá em Atos, a gente tem, na verdade, são judeus e convertidos ao judaísmo que estão se entendendo, mas lá em Isaías 60 fala que todos os povos, todas as culturas, todas as línguas, todas as nações, que a gente cantou aqui, todo mundo vai vir e vai trazer aquilo que tem, né, de bom, vai dar para Deus. E aí Deus vai repartir. Só que Atos, ele sinaliza para a gente isso que vai acontecer. Tanto é que no finalzinho de Atos que fala: todos os que queriam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades, as outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, aquilo que eu produzo não é só para mim. É para abençoar o meu irmão, a minha irmã, sabe? É para abençoar a comunidade. Então eles tinham esse espírito que já invoca lá em Isaías 60. Agora, como é que isso é possível, gente? O pessoal está pensando, ó, o pastor comunista, né? Querendo estabelecer aqui, né? Só que tem um lance, né? Você tentar estabelecer isso como uma força que vem de fora e se impõe sobre as pessoas, não dá certo, nunca deu certo. Não deu certo em lugar nenhum. Essa mudança só é possível quando ela acontece de dentro para fora. Ninguém era obrigado a vender nada, ninguém era obrigado a repartir nada. Tanto é que lá em Atos, né? A gente vai ver depois a história lá do Ananias e Safira, que eles vendem, eles tentam, né, tipo, dar uma confusão e tal, e morrem. E Pedro fala para eles, viu? Ninguém obrigou vocês, sabe, tipo, a vender nada, tipo, o campo não era de vocês, né? Usaram o campo. Por que vocês quiserem enganar a Deus, né? Porque eles quiseram fazer um negócio de aparência, né? Uma coisa de fora para dentro, mas não, tá falando assim, cara, era espontâneo. Mas como que isso acontece? Isso só acontece quando o Evangelho entra na história. Porque para os bens serem repartidos, antes as pessoas têm que entender o que Jesus fez. Quando eu falo Evangelho, eu estou falando daquilo que Pedro prega, né? O que ele faz? Ele conta a história de Jesus para as pessoas.
Então, no verso 22 ao 36, Pedro vai falar sobre a vida de Jesus, as obras de Jesus, ou seja, a vocação de Jesus, né? Nós temos, está falando. Cada milagre que Jesus fazia apontava para algo, né? Para Isaías 60. Aí, Pedro fala da morte de Jesus na cruz, no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. Pedro fala sobre a ressurreição de Jesus no terceiro dia, no nosso favor. E fala que depois ele subiu aos céus, ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde ele mandou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é esse poder, então, que capacita o povo para poder fazer isso. Sabe por que Isaías 60 só é possível? Por causa do que Jesus fez? Porque o que Jesus fez, na verdade, foi o trabalho de recriar o mundo, de refazer o mundo, né? É o novo céu e a nova terra. Então, quando ele vira o Espírito Santo, o que ele está fazendo? Ele está recriando o mundo. Vocês lembram? Lá no começo, né, da criação, o texto de Gênesis, fala que a terra era um caos, né? Ela era sem forma e vazia. E o Espírito Santo fazia o quê? Ele pairava sobre a face das águas. Quando Jesus envia o Espírito paira sobre os discípulos, o que ele está fazendo? Ele está pegando o caos que tem dentro da gente e está dando uma nova forma para o nosso caos. E só quando o Espírito faz isso, é que a gente pode então começar a recriar junto com ele esse novo mundo. E eu não sei se vocês percebem, mas isso é muito contra a cultura. Por quê? Porque a nossa cultura aí fora, ela fala assim, olha, o problema do mundo está fora de você. O problema do mundo está no governo, está nas instituições, está no sistema, está nas pessoas. E a força para resolver o problema está dentro de você. Se você mentalizar, se você trabalhar, se você pensar, se você vibrar do jeito certo, sabe? Cara, você vai conseguir fazer as coisas acontecerem. O Evangelho fala exatamente o contrário. O Evangelho fala assim, não, o problema do mundo está dentro de você e está dentro de mim. Jesus falou assim, olha, do coração humano que vem os nossos pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, os calúnios. Está dentro da gente o problema do mundo. Não está lá fora. O Evangelho fala, o poder para mudar o mundo está fora de você. Jesus fala possível, ó, vocês vão receber poder quando vier o Espírito Santo. E aí lá no Salmo 104:30 fala assim, envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Ou seja, Deus está renovando a face da terra através de discípulos e discípulas de Jesus, cheios do Espírito Santo, que tem esse interior caótico, reorganizado, porque o Espírito reorganizou, agora a gente pode sair e abençoar o mundo e assim trazer renovação. Nós somos a continuação de Atos. Mas para isso acontecer, os povos e as culturas têm que ouvir o Evangelho. Porque não pode ser uma coisa imposta. Somente quando o Evangelho toca dentro da gente, a gente sabe transformar isso em renove as pessoas. E aí talvez alguém fale assim, ó, o pastor querendo mudar a cultura das pessoas, né? Tem esse debate. Vai levar o Evangelho, vai alterar a cultura. Só que você percebe que o texto de Isaías fala, de Atos fala que cada um ouvia na sua própria língua as boas novas. Sabe o que significa? Para você ser cristão, você não tem que pertencer a uma cultura X, Y, Z. Cada povo, cada língua, cada nação recebe o Evangelho do jeito que é. O Evangelho entra na nossa cultura e ele não muda a nossa cultura. No sentido da gente se adequar a uma outra cultura. Entendeu? O que ele faz é renovar a nossa cultura. Sempre quando o Espírito Santo está dentro da gente, né, de cada povo, nação, ele vai pegar o melhor dessa cultura, ele vai tornar ainda melhor, ele vai pegar o que essa cultura tem de ruim e ele vai ajudar o que essa cultura tem de ruim. Mas a gente não tem que mudar de cultura. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que significa para a gente ser discípulo de Jesus no Brasil, no século XXI, onde a gente está, do jeito que a gente é, na cultura que a gente é? Porque a gente é esse povo, nós somos brasileiros, né? A gente é esse povo misturado. A gente é mistura de branco, preto, oriental, né, o amarelo, índio. A gente é essa mistura.
O que mais? A gente está aqui em São Paulo, né? Então a gente é caipira, a gente é urbano, global, tudo junto. Eu estava num congresso lá de plantação da IPI, né? E aí no finalzinho fizeram a ceia. E aí, meio de improviso, assim, cantaram um hino, que é um hino bem antigo, assim. E é um modão de viola. E os músicos estavam cantando aqui junto da Assembleia de Deus. E aí alguém puxou, lembrava aquele: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Cara, você precisava ver o povo cantando, é um modão de viola, sabe? Aí eu cutuquei quem estava do meu lado e falei assim: cara, a gente é caipira mesmo, né? Porque, tipo, o negócio emociona, assim, sabe? Você vê a galera chorando e tal, né? É a nossa cultura. Eu sempre brinco, né? Campineiro, eu acho que Campinas é a capital, né? Mas, cara, a gente é campineiro. Mas ao mesmo tempo a gente é urbano, a gente é global, a gente é neocapitalista, né? Nós somos digital, virtual, tudo junto, misturado. E a nossa cultura, ela tem muita coisa para ser renovada. E Deus está juntando para si um povo que não pertence a uma única raça, um único grupo étnico, uma única cultura. Deus está juntando um povo para si, para que através desse povo, um novo céu e uma nova terra possam ser vistos, uma nova vida possa ser vivida, um novo norte possa ser seguido. Você não quer fazer parte disso? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Peço que o Senhor possa usar cada um de nós, Pai, para que através daquilo que cada um de nós aqui tem de bom, Pai, que cada um de nós produza, Deus, através do nosso trabalho, através do nosso serviço, através dos nossos dons, da nossa habilidade, Pai, que o Senhor possa renovar a nossa cidade e o nosso mundo também, Deus. Capacita-nos, Pai, através do Santo Espírito, para que nós possamos abençoarmos, Pai, o nosso mundo, Deus. Não só a nossa igreja, Pai, a gente não quer ser uma igreja ensimismada, Deus, uma igreja que só está preocupada, Pai, com a construção da própria família da fé, Pai, mas a partir da família da fé, Pai, que a gente possa abençoar todo mundo, até quem não acredita naquilo que a gente acredita, até quem acredita ao contrário daquilo que a gente acredita, Deus, que a gente possa ser conhecido como um povo que abençoa, um povo que faz a diferença, Deus, um povo que serve, um povo que ama, um povo que acolhe, Deus. Abençoa-nos, Pai. E o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos renovar nessa manhã, Deus. Eu te peço em nome de Jesus.